Galera, o kefir, muitos de vocês aí, há 5, 10 anos atrás, nunca nem tinham ouvido falar. Aí agora começa que o kefir é uma fonte de probióticos excelente, que causa diversos benefícios à nossa saúde, que tem que ter kefir na dieta, entre outros. Bom, começou a falar muito, eu também vou trazer um conteúdo para vocês, então fica comigo. Comece esse vídeo clicando no gostei, se inscrevendo aqui no canal, porque toda vez que alguém se inscreve no canal, eu lembro dessa plaquinha aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? De coração mesmo. Essa plaquinha aqui é nossa, que fique muito claro. Beleza, Leandrão, mas o que é o kefir, afinal de contas? O kefir, pessoal, nada mais é do que uma colônia de micro-organismos. Leandro, mas eu vi os grãos aqui. Coloca uma foto de um kefir aqui. E eu não... O editor fica bravo, né? Mas eu vou colocar a foto de novo aqui, só de raiva. O kefir, ele tem um aspecto de... Não parece que tem nada vivo aí. Mas fica tranquilo, porque pode ter certeza que do mesmo jeito que a sua mão está cheia de bactérias neste momento, não importa se você tenha acabado de lavar e você não as vê, você também tem no kefir um monte de micro-organismos vivos. E são bactérias boas, leveduras também. Sendo assim, como são bactérias boas, que pode ser produzido através da água com açúcar ou do leite, eles são muito benéficos à nossa saúde e são considerados probióticos. Dentro do Twin já fez vídeo sobre probiótico aqui no canal? Já. Sempre lembra de procurar dentro do Twin, mais tema. Nós temos probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Mas isso já está nesse vídeo, que fica tranquilo, ele está lá eterno. Então você vai conseguir ver ele depois desse. Então, colocando o kefir na água com açúcar ou no leite, você vai ter essa bebida aí fermentada. Mas como é que pode ser uma coisa que desenvolve no leite e na água com açúcar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? O kefir ele não é um micro-organismo vivo? É. O micro-organismo vivo precisa de quê? De energia. Então se você colocar ele só na água, não vai dar em nada. Porque na água não tem nada com valor calórico relevante. Agora, água com açúcar. Opa, vou comer açúcar. Eles começam a se reproduzir, né? Realmente um bacanal microbiótico. e aí eles vão se aflorar. No leite, você tem a lactose, que é um disacarídeo, galactose e glicose. A soma dos dois vira lactose. A lactose, ele vai ingerir aquilo, vai comer aquilo, e aí a colônia também faz esse bacanal do bem. Leandrão, pensando assim, eu não posso fazer o kefir com suco de fruta também? Você disse que tem carboidrato. Ou vai dizer que ele não come frutose, porque ele assiste vídeo na internet e viu que frutose derrete o fígado, que isso é a maior mentira que o ser humano pode contar. Pessoal, também pode ser feito em sucos de frutas, tá? Que tem uma quantidade de carboidrato relevante. Você colocando ali, você também consegue criar a sua colônia. E quem que é beneficiado com bastante probióticos? O nosso intestino. Dentro da gente, nós temos uma colônia de micro-organismos, trilhões deles. E eles vão te ajudar com a absorção de nutrientes. Tem tudo a ver com a sua imunidade. Então, você aumentar o seu estoque de probióticos é excelente para tudo do seu organismo. E existem várias maneiras de você aumentar a sua colônia de probióticos. Você pode, por exemplo, ingerir o kefir. Você pode consumir um suplemento probiótico com vários bilhões de organismos vivos. Você pode consumir bebidas lácteas que são fermentadas. Agora, se você manda bastante organismo vivo probiótico e você não alimenta a sua colônia, não vai adiantar de nada. Tá? Então o que eu vejo muita gente fazendo, estou consumindo um suplemento probiótico, estou mandando kefir, só que o cara come hambúrguer, comida processada, refrigerante e tal. Galera, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Vai ser um pouquinho melhor? Vai. Agora, vai lá, manda probiótico, beleza. Mas vou lá e suplemento com psyllium, farelo de trigo. Se eu não gostar de comer alface, tomate, frutas, feijão, lentilha, grão de bico, tudo que tem fibras, seja solúveis ou insolúveis, não importa, vai ajudar na sua colônia de organismos vivos. Então, se aumenta a colônia, eu mesmo suplemento com probióticos, mas todos os dias eu ingiro pelo menos 30, 40 gramas de fibra. Leandrão, quanto de fibra eu tenho que ingerir? Mais ou menos 10 gramas para cada 1000 calorias é o pontapé inicial. 3.000 calorias, 30 gramas de fibra. Como estão a qualidade das suas fezes? Leandrão, me deu uma diarreia desgraçada. Nesse caso, abaixa as fibras. Tem gente que tem mais sensibilidade. Leandrão, não estou evacuando legal. Não estou.
Pode subir a quantidade de fibra? Pode. Qual que é o limite? Não tem um limite. O limite o seu organismo vai ditar. Quando você chegar naquele momento que, nossa, diarreia, abaixa um pouquinho. Se você, por um acaso, estiver mandando uma quantidade que para algumas pessoas é muito alta e seu intestino continua preso, aumenta a quantidade de fibras. Fazendo um parênteses aqui. A fibra, como é que ela vai melhorar o nosso intestino e a nossa qualidade evacuativa? Porque a fibra vai puxar água para ela e a fibra molhadinha vai lá para o meio das fezes, hidrata as fezes e aí você tem evacuações muito tranquilas. Ou seja, se você consumir fibra e não beber água, e a água tem que ser meio que junto com ela, você vai acontecer o quê? Nada. Não. Aí que tá. Sai cara a brincadeira. Fica ainda pior. Porque se a fibra puxa água e não tem água, ela começa a puxar água de tudo e ela vai seca para lá. E lá ela vai puxar água. E aí vai ressecar mais ainda. E o cara tentando tratar uma coisa no intestino preso vai travar tudo. Vai ficar igual a marginal 6 da tarde. Então, neste caso, você precisa ingerir fibras e tomar água. Eu tendo a minha microbiota intestinal funcionando bem, que o kefir vai ajudar ela com certeza? Com certeza. Isso vai me ajudar em imunidade? Vai. Vai me ajudar em processos inflamatórios de menos qualidade negativa? Também. O kefir, ele vai me ajudar em densidade mineral óssea, osteoporose? Calma, pessoal. O que acontece? O kefir, que é feito, por exemplo, a partir do leite, vai ter cálcio? Vai. Vai ter mineral? Vai. Mas será que é relevante? Porque você não vai consumir 5 quilos de kefir. Então, talvez não seja bem assim. Leandrão, a minha densidade mineral óssea está fraca. Tá, quem você é? Ah, sou uma mulher em menopausa. Será que é a ingestão de minerais ou será que é a questão hormonal? Porque se for a questão hormonal, pode tomar kefir para sair pelos narizes, que não vai adiantar. Vai ajudar no emagrecimento porque tem pouco carbo? Bom, se for pouco carbo por pouco carbo, se isso for determinante, então quando você for jantar, come 5 grãos de arroz. É pouco carbo, concorda? O que eu quero fazer aqui? Uma brincadeira, para você entender. O carboidrato, pessoal, não emagrece e não engorda ninguém. Tudo é quantidade. O kefir é uma bebida que tem baixa quantidade de carboidrato? É verdade. Você não vai consumir grandes quantidades dele também. Então, logo a densidade energética dele no valor nutritivo da sua dieta não é muito alto. Ele não vai emagrecer você, mas ele também não vai te engordar. Tudo isso vai depender do seu contexto nutricional, que tem que haver um déficit energético, e do seu treinamento, que pode remar a favor disso. Como é que eu preparo o meu kefir, hein, Leandrão? Que você não falou até agora. Galera, é bem simples, tá? 1 colher de sopa dos grãos de kefir para mais ou menos meio litro de líquido. Meio litro de leite, pode ser integral, pode ser desnatado. Desnatado vai ser melhor porque vai ter menos valor energético. Pode ser água com açúcar, ainda que eu prefira com leite, mas quem é intolerante à lactose não pode consumir, porque mesmo que ele digere um pouquinho da lactose, ainda vai sobrar um pouquinho lá. Pode ser em meio litro de suco de frutas. E depois disso você vai colocar ele num potinho de vidro, porque a fermentação no plástico pode deixar um gosto bem desagradável, além de não ser saudável. Não deve ser tampado, tá? Só coberto para evitar de cair alguma coisa, ficando numa temperatura mais ou menos de 20 a 37 graus, que é mais ou menos uma temperatura ambiente aí de um cenário normal. E se eu for fazer com água, Leandrão, quanto de açúcar eu coloco? Não precisa colocar muito não, tá? 1 colher de sopa, que vai dar mais ou menos uns 20, 30 gramas de açúcar, já é suficiente. O pessoal indica fazer com açúcar mascavo, que é um açúcar em tese um pouquinho mais saudável e tal. Podemos respeitar o açúcar mascavo ou demerara ou até mesmo o mel. Existe um melhor horário do dia para consumir o kefir? Não. A sua colônia vai ser aumentada de qualquer maneira, independente do horário. Posso variar os horários? Tomei de manhã num dia, de noite no outro? Também não tem problema. Quanto de kefir tomar por dia? Isso vai variar muito de quanto você quer recarregar, ou criar, ou aumentar, ou explorar a sua flora intestinal. Tá? A maior parte das pessoas vai consumir ali 100, 200 ml, mais ou menos, é uma quantidade boa. Porém, tem pessoas que consomem até 1 litro por dia, mas isso vai depender bastante. Consumir 1 litro por dia vai soltar tudo no intestino, você vai continuar com isso? Não. Você vai parar e vai reduzir. Posso tomar ele todos os dias? Numa quantidade adequada, para que mantenha a sua colônia bacana, sem te dar efeito laxativo que faça você perder nutrientes, todos os dias. Agora, claro, eu falei muito aqui de probiótico, pré-biótico, simbiótico. Você tem que entender sobre isso,
tá? Se você quer tomar kefir, é muito importante que você veja este vídeo aqui. Então vou te deixar bem tranquilo agora para mais 10 minutinhos para aumentar esse aprendizado.